Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a nossa conversa é sobre uma peça de engenharia que é, olha, realmente potente, o britador da série HP da Metso. E mais especificamente, a gente vai mergulhar fundo na unidade hidráulica dele, que é basicamente o cérebro e os músculos por trás de toda a operação da máquina. Para começar, vamos dar uma olhada na escala dessa máquina. É um verdadeiro gigante, né? Projetado para esmagar rochas. Mas toda essa força bruta é controlada com uma precisão que é impressionante. E essa precisão toda vem justamente do sistema que a gente vai desvendar hoje. Bom, então vamos fechar o foco aqui. Essa é a unidade hidráulica. É aqui que a mágica acontece de verdade. Todas as funções mais críticas, sabe? Ajuste do produto, a proteção do equipamento, o travamento, tudo é gerenciado a partir desse componente central aí. Para a gente entender tudo isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem claro. A gente começa com uma visão geral da unidade, depois passa pelas 4 funções principais dela, aí a gente entra de cabeça nos sensores e válvulas que controlam tudo. E para fechar, umas dicas práticas de diagnóstico. Vamos nessa? Começando então com a nossa visão geral. Um dos pontos mais legais desse projeto é a padronização. Essa unidade hidráulica que a gente está vendo é praticamente idêntica para os modelos HP 200, 300 e 400. Os modelos HP 100 e 500 têm umas pequenas diferenças de pressão, mas o princípio de funcionamento é o mesmíssimo. E isso, claro, simplifica demais a manutenção e o treinamento. Tá, mas para que serve exatamente essa unidade? Bom, ela tem 4 trabalhos essenciais que garantem que o britador funcione de forma eficiente e, claro, segura. Primeiro, o ajuste, que nada mais é do que girar o bojo para mudar o tamanho do produto final. Depois, o travamento, que prende o bojo com toda a força para ele não se mexer durante a britagem. Aí vem o esvaziamento, que abre a câmara para liberar material que ficou acumulado. E, o mais crucial de todos, a proteção, que permite que materiais que não podem ser britados, um pedaço de metal, por exemplo, passem direto sem danificar a máquina. Mas como é que o sistema sabe a hora de fazer cada uma dessas coisas? É aí que entram os nossos guardiões, os sensores de pressão. Eles são os olhos e os ouvidos do sistema, monitorando o tempo todo a pressão para disparar as ações certas na hora certa. O sistema usa 2 pares de sensores. O par PS1, que tem os sensores A e B, é dedicado ao circuito de travamento. Já o par PS2, também com A e um B, cuida do circuito de alívio e pressurização. Cada um deles tem um papel bem específico. Agora um conceito que é fundamental para a gente entender o resto. Histerese. O nome parece complicado, né? Mas a ideia é simples. É só uma diferença de pressão, uma folga programada entre o ponto em que o sensor liga a bomba e o ponto em que ele desliga. E essa ideia é genial por um motivo muito importante. Vamos pegar um exemplo prático para ficar claro. O sensor PS2A, por exemplo. Ele liga a bomba quando a pressão cai para 110 bar. A bomba começa a trabalhar, a pressão sobe, e só quando chega em 115 bar é que o sensor desliga a bomba. Essa janela de 5 bar evita que a bomba fique naquele liga-desliga frenético, sabe? Isso causaria um desgaste absurdo e um consumo de energia totalmente ineficiente. Certo. Se os sensores são os guardiões, as válvulas de alívio são as protetoras supremas. Elas são a rede de segurança mecânica do sistema, definindo os limites máximos de pressão que os circuitos podem chegar, não importa o que os sensores estejam fazendo. Vamos olhar primeiro para o circuito de travamento. Aqui, os sensores e a válvula de alívio trabalham em conjunto para manter a pressão ideal e, claro, super segura para travar o bojo no lugar. Este gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só, o sensor PS1B permite a operação acima de 165 bar. A bomba em si é controlada pelo PS1A, que desliga em 190 bar. Agora perceba que a válvula de alívio, a RLV1, só entraria em ação lá em 210 bar. Isso cria uma janela de operação super precisa e com uma bela margem de segurança de 20 bar. Muito bem, agora vamos para o segundo circuito principal, o de alívio. A gente vai ver que o princípio de controle e segurança é bem parecido com o que acabamos de ver. De novo, o gráfico deixa tudo muito claro. O sensor PS2B desliga o alimentador se a pressão cair abaixo de 100 bar. Já o PS2A controla a bomba, desligando ela em 115 bar. E a nossa proteção final, a válvula RLV4, está ajustada lá para 135 bar. É outro exemplo brilhante de engenharia com várias camadas de controle. E para a gente conectar a teoria com a prática, dá uma olhada em como esses componentes são no mundo real. À esquerda, as válvulas solenoides, que direcionam o fluxo de óleo. E à direita, as válvulas de alívio RLV, que a gente consegue ver fisicamente ali no bloco hidráulico. Além dessas que a gente já viu, existem outras válvulas supercríticas. A RLV3 define a pressão máxima do ajuste, em 210 bar.
Mas o ponto crucial está aqui. As válvulas RLV5 e RLV6, elas são dispositivos de segurança puros, ajustadas para pressões muito, mas muito mais altas, 250 e 320 bar. Elas só entram em ação numa emergência mesmo, como uma falha nos acumuladores, por exemplo. Certo, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. O que fazer quando as leituras de pressão lá no campo não parecem corretas? Pois é, encarar leituras de pressão erradas pode ser bem frustrante. Mas com um processo lógico, com um passo a passo, o problema pode ser diagnosticado e resolvido de um jeito bem eficiente. O processo é bem direto. Primeiro, confie no seu manômetro. Compara a leitura dele com os valores da tabela. Se estiver errado, isole o circuito para poder fazer o ajuste. Afrouxe a trava do sensor, faça aquele ajuste fino e depois confira de novo. Simples e metódico, sem segredo. E aqui, atenção, porque esse é o ponto que mais causa confusão em campo. É vital lembrar da esterese na hora de ajustar. Os sensores do tipo A são ajustados com a pressão caindo, já os do tipo B com a pressão subindo. Parece um detalhe bobo, mas se inverter isso, a calibração de todo o sistema vai por água abaixo. Então, a grande lição aqui é que a unidade hidráulica não é só um amontoado de peças, mas sim um sistema de altíssima precisão. Cada ajuste de pressão, cada sensor, cada válvula, tudo está interligado. E a calibração certinha de cada um desses componentes é fundamental para o desempenho, para a eficiência e, acima de tudo, para a segurança do britador. E para a gente fechar, uma pergunta para reflexão. A gente entendeu como o sistema funciona em condições ideais, certo? Mas e como os fatores do mundo real, como a temperatura do óleo hidráulico ou a viscosidade dele, poderiam afetar essas janelas de pressão tão precisas? Fica aí um ponto interessante para se pensar. Muito obrigado pela companhia.